Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Daniel de Matos, Antônio da Silva e Clara Medeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que pela pregação de São Francisco Xavier chamastes muitos povos ao conhecimento do vosso nome, concedei a todos os cristãos o mesmo zelo pela propagação da fé, para que em toda a terra a Santa Igreja se alegre com novos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, muralhas e fortificações foram postas para nos proteger. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme, dá-lhes a paz, porque em vós tem confiança. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza interna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrasou até ao solo. Ela é calcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Os justos entrarão por ela. Eu vos dou graças por me ouvistes e fostes o meu Salvador. Bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é o Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai enquanto está perto. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted that house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, but does not act on them, will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." The Gospel of the Lord. So, the kind of foundation where we put our lives upon will determine if we can survive the storms or if we will collapse, like the house that was built on sand. What Jesus is talking in this gospel is this: our acts, they are the things that must follow our words. This is why Jesus in this gospel is talking about the words and actions. And his words always must take us to action. Otherwise, the words that we listen from Jesus will be meaningless in our lives. In the life of Jesus, words and acts were always together. But everything that Jesus first spoke, he acted before. Never Jesus did something that he didn't spoke, and never he spoke something that he never did. So this is the direction that he gives to our Christian lives as well. Because many times we can be beautiful in our words, but we can be just weak in our acts. So now we are in this season of Advent, and Advent, it is also a time of repentance, like Lent. It is a time of repentance to prepare our hearts to receive Jesus. And knowing this, we must, as followers of Jesus, strive to take out from our lives all the bad things that don't help us to receive Jesus in our lives. But while we are in this world, our lives must be built on rock. Because this house built on rock is our own lives. So our lives, when it's built on rock, when it's built on the Word of God, will allow us also to be good witnesses
of the love of Jesus in our lives and also of His will. Today we are celebrating the feast day of Saint Francis Xavier. This saint that lived in 1506 and died in 1552 is the patron saint for missions, because in him was a zeal to build the house of his life on rock. So to him is related, have been preached the gospel and baptized more than 30,000 people. He was a missionary in India, also in Japan, in that time where things were so difficult. And his intent was to go to China, and he died on his way to China. He never got there. But in him was this zeal to preach the word of God and to call people for conversion. It is what he did. And he preached the gospel not to those ones who knew Jesus, but he preached the gospel to those ones who never had heard about Jesus. In our days, we have many people, they know Jesus and they know who is God sometimes, but their lives are not lives dedicated to what they say that they believe. So in our days, the missionary work is not for those ones who don't know Jesus, but is for those ones who know Jesus, who were baptized, but they didn't take the words of Jesus. They don't put the word of Jesus in their lives. For them to be baptized is just some kind of decoration in their lives. But there is a complete lacking of evangelization, even in our church, even with our Catholics. They know that there is a God, but they don't see the importance of a relation with God. They don't see the importance to be in friendship with God. The church for them sometimes is just some place where they come to get some favor, but not the place where they come to nourish their faith. We can see it here in this parish, in any parish. The church sometimes is transformed just in a place where they go, like if they would go to the store to buy something. And many people in our days think in this way: I'm going to buy a mass to offer to somebody of my family. They think in this way so far, because they heard about Jesus but never were evangelized with the gospel. They never were catechized with the gospel. This is the lacking that we have so far in our church. So when we celebrate a missionary saint, we must think, first of all, that the place where the mission must happen, it is inside our parishes, where there is a complete ignorance about the gospel. So let us ask to Saint Francis Xavier to help us and to help everyone through his intercession to understand that the words of Jesus are, first of all, actions in our lives. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Isaías fala claramente para nós a respeito da cidade construída na rocha. Diz para nós o profeta Isaías que nos tempos de Judá
ou naquele dia, e o profeta Isaías está falando do dia da vinda do Senhor, ele diz: nós cantaremos que temos uma cidade forte, muralhas e fortificações que foram postas para nos proteger, e que desta cidade, que é uma fortaleza, o Senhor é a rocha que dura para sempre. Por isso que nesta primeira leitura que nós ouvimos, ela nos remete à palavra de Jesus, que fala a respeito da casa que deve estar construída na rocha, que é muito diferente da casa construída na areia, porque a casa construída na areia é a casa que está sujeita à ruína. A pergunta que temos que fazer hoje, diante deste evangelho, é: aonde que nós construímos a nossa casa? E qual casa? A nossa vida. Onde que é que nós assentamos a nossa vida? Nós assentamos a nossa vida na rocha ou assentamos a nossa vida na areia? Nós, quando olhamos uma casa muito antiga e vemos que aquela casa está até hoje em pé, como aqui está em pé esta igreja, depois de mais de 100 anos, e quando vamos à sua fundação e vemos que ali tem uma sólida fundação, nós entendemos por que a igreja ou por que qualquer outra casa está em pé, porque está exatamente construída numa sólida fundação, que é aquilo que Jesus fala, aquela fundação onde qualquer que seja a tempestade, jamais vai destruir. Então, por isso que a pergunta é: aonde nós construímos a nossa vida? Aonde que a nossa vida está assentada? Esta pergunta que Jesus quer fazer com esta comparação da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Nós sabemos que as vidas fundamentadas na rocha, elas são fortes contra qualquer tempestade. E as nossas vidas são cheias de tempestades, meus irmãos e minhas irmãs. As nossas vidas muitas vezes são cheias de conflitos. Por isso que muitas pessoas, quando se deparam com estes conflitos, o que acontece? Elas entram no desespero, elas entram na depressão, elas entram muitas vezes na falta completa de esperança e de confiança, porque a vida está construída sobre nada. Por isso que são muitas as vidas destruídas, por isso que são muitas as famílias hoje nos nossos dias destruídas, por isso que são muitas as crianças sofrendo por pais e mães que quebram os seus laços, que vão cada um para um lado e que, na verdade, não pensam naquilo que abraçaram. Por isso que esse evangelho, muitas vezes, ele é proposto exatamente numa celebração de casamento, aonde, na celebração do casamento, aqueles dois que estão começando uma vida, são convidados pela palavra a construir a sua vida na rocha, não na areia. Então, se a nossa vida não tiver, ou não estiver, numa fundação sólida, nós sofremos, as pessoas que estão à nossa volta e que dependem de nós, também vão sofrer. Se a vida de um padre, na sua vocação, não estiver construída sobre a rocha, ele vai fazer a sua comunidade sofrer
e ele também vai sofrer. Se um homem casado com uma mulher casada com um homem, não tiver o seu matrimônio construído numa rocha, eles vão sofrer, porque exatamente não era aquela vida que era para ter abraçado. Então veja bem, quando Jesus coloca esse exemplo, ele está falando para todos nós, para que nós entendamos que a nossa vida, ela tem que ter essa fundamentação sólida. Mas pior ainda será uma vida que exatamente não está em comunhão com o Senhor, porque vai ser como a casa que o vento veio e que levou embora tudo e foi completa a sua ruína. Por isso é importante, diante deste evangelho, e nós mesmos como cristãos, entender como é que nós estamos construindo também a nossa vida durante os nossos dias aqui neste mundo, para que, quando chegar a hora derradeira, não é? A casa que nós construímos neste mundo seja uma casa firme e sólida. Hoje também estamos celebrando a festa de São Francisco Xavier, um santo importante na vida da igreja, que ajudou a evangelizar toda aquela parte da Índia, do Japão e hoje aonde está situado o país que conhecemos como Indonésia. O santo que nós celebramos hoje, no século XVI, com todas as dificuldades, viajou para aquelas terras e esteve exatamente em Goa, aonde desenvolveu a sua missão. Goa, naquela época, era uma colônia portuguesa, não podemos nos esquecer disto, e a pedido do rei de Portugal, ele foi como missionário jesuíta para evangelizar aquele lado do mundo. São Francisco, em um mês, batizou 10.000 pessoas, até que o seu braço ficasse dormente, e perdeu a sua voz de tantas instruções que deu para evangelizar. Mas ele foi falar do evangelho a pessoas que nunca tinham ouvido falar, nem mesmo de Jesus. Ele não foi falar do evangelho para pessoas que já conheciam a Deus. Certamente, talvez, as pessoas que nunca ouviram falar de Deus tenham um coração mais aberto para a evangelização. O problema são aquelas que já ouviram falar e que pensam que sabe tudo e não sabem nada, e às vezes também não abrem o seu coração para a palavra do Senhor. E quando eu falo isto, eu me refiro hoje da necessidade que tem-se de evangelização dentro da nossa própria igreja, que embora sendo uma comunidade de batizados, as pessoas de fato não receberam ainda o evangelho como deviam. Por isso que a igreja tem falado sempre numa nova evangelização. Por quê? Porque ainda na nossa igreja nós podemos ter convertidos, mas não pessoas evangelizadas. E mais do que nunca é preciso que também que dentro da nossa própria igreja nós trabalhemos para isto. Que trabalhemos na pregação do evangelho. Que trabalhemos como trabalharam os santos que saíram para evangelizar as pessoas em épocas em que, como São Francisco Xavier, demorava-se 1 ano para chegar de um lugar a outro. Então, hoje, diante desta memória litúrgica
deste santo tão importante para a evangelização, e ele é um santo padroeiro das missões, que nós possamos, pedindo a sua intercessão, pedir também que as pessoas se abram ao ardor e ao zelo da palavra do Senhor, para que também as nossas vidas sejam construídas sobre a rocha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Benditos sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Benditos sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos na festa de São Francisco Xavier. E assim como ele foi para terras distantes, levado pelo zelo da salvação dos homens, também nós demos testemunho do Evangelho, para irmos ao vosso encontro, para irmos ao vosso encontro com muitos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os ministros que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, de maneira especial, São Francisco Xavier, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and safe from all distress, as you await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins
of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Let us pray. May your mysteries, O God, kindle in us that fire of charity, with which Saint Francis Xavier burned for the salvation of souls, so that walking ever more worthily in our vocation, we may obtain with him the reward you promise to those who labor well in our harvest. Through Christ our Lord. Before the final blessing, I would like to remind you that tomorrow we have Eucharistic adoration from 3 p.m. until 7 p.m. And also tomorrow we will have confessions from 3 until 5. Better. From 4 until 6 p.m.
It means that it's good to take advantage of the confessions tomorrow, because we will not have confessions for Advent with other priests. So in this way, tomorrow is the day to spend some time before Jesus in the Blessed Sacrament, and also to have a confession. Gostaria de lembrar a todos que amanhã tem adoração eucarística das 15 às 19 horas. Das 16 às 18 haverá confissões para as pessoas que desejam e para as pessoas que devem se confessar. Na verdade, todos devemos nos confessar. Vamos aproveitar a oportunidade para que possamos também fazer uma confissão, porque não teremos confissão do Advento este ano. Então, amanhã é uma boa oportunidade de estar diante do Santíssimo Sacramento e também de ter uma confissão. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.